Graça e paz, meu irmão, mais uma noite abençoada, mais um momento especial de podermos compartilhar a palavra do Senhor através do programa Semeadores, nosso segundo programa, e vamos caminhando cada dia mais e mais. A minha intenção é aprender mais e poder compartilhar contigo aquilo que nós vamos aprendendo, e assim juntos vamos crescendo na presença do Senhor. Que bom a gente poder fazer isso. Eu me alegro muito e aprendo muito cada vez que eu me preparo para poder estar compartilhando da palavra com os irmãos. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você, pela sua casa e pedir a bênção do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, por mais uma vez podermos estar aqui, Senhor, para aprender mais, para compartilhar. Te peço, Senhor, que Tu abençoe cada um que está, ó Pai, participando desse momento, cada lar, que assim, Senhor, como eu tenho pedido em outros momentos, ó Pai, cada casa possa se tornar um lugar de aprendizado da Tua palavra agora. Que Tu possa, Senhor, derramar do Teu Espírito e tratar com cada um de nós, e assim, Senhor, possamos receber aquilo que Tu tens para nós, e crescer e Te agradar a cada dia mais e mais, pois esse é o nosso desejo, Te servir e Te agradar. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, nós Te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, como a gente está nesse novo formato, vamos ouvir um cântico e após esse momento de adoração com um cântico, vamos então ao estudo da palavra do Senhor. Hoje, mais uma parábola, a parábola do grão de mostarda. Vamos lá, que Deus nos abençoe. Aleluia! És a minha
4, versículo 30, 32, que diz assim: disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Amém? Pode sentar, queridos. As parábolas são sempre desafiadoras, e essas, quanto menor, mais desafiadoras são. E essa é uma delas, a parábola que, na verdade, tem 2 versículos em Lucas, e em Marcos tem 3 versículos, em Mateus tem também 2 versículos. É uma parábola desafiadora também. E nos chama muita atenção essa parábola, porque tem algumas coisas sutis, pequenas aqui, por ser tão pequena, mas são coisas grandiosas para a gente entender. A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre o que é o grão de mostarda, o que é a semente da mostarda. Eu confesso que quando eu comecei a ler, estudar o texto, eu tinha uma concepção de mostarda diferente do que realmente é. Eu conhecia a mostarda apenas como uma hortaliça, apenas como uma folhagem que nasce ali, né, em meio a uma horta. Mas eu descobri que a mostarda, essa é a forma mais conhecida, mas ela tem também a sua forma de árvore. Existe a árvore mostarda. Ela pode crescer e chegar a ter entre 3 e 5 metros de altura. E aí que eu fui então ficar surpreendido, porque até então, quando o Senhor falava que era o menor de todos os grãos, o menor de todas as sementes, mas se tornava o maior de todas as árvores, eu ficava pensando assim, tem alguma coisa que não está batendo. Até eu ir pesquisar e descobrir isso, que existe a árvore mostarda, que realmente é muito grande. E as sementes são basicamente a mesma. A semente de mostarda, realmente ela é muito pequenininha, mas também não é a menor semente que existe. E aí também fiquei curioso sobre isso, né? Acontece que, para a cultura de Israel nessa época, era a menor semente que eles usavam. É uma área específica, uma época, um tempo diferente, e eles não usavam de todas as sementes como a gente conhece hoje. Então, hoje existem outras sementes que são capazes de ser menor do que a mostarda, do que a semente da mostarda. Mas, para eles, era a menor de todas as sementes. Então, essa compreensão é interessante para a gente poder começar a estudar sobre a parábola do grão de mostarda. E essa é mais uma parábola que se refere ao reino de Deus. É interessante que nesse capítulo, no capítulo 13 de Mateus e nesse capítulo de Marcos, que são correspondentes, há 7 parábolas que falam sobre o reino de Deus. 7 parábolas que estão aqui tentando explicar o reino de Deus. Dessas 7, 4 foram pronunciadas, foram ditas para a multidão, para todas as pessoas. E 3 especificamente, separadamente, para os apóstolos, para os discípulos. E Jesus está falando algo aqui muito, muito intenso, muito importante. E eu gosto aqui de ver que Jesus ele começa com uma interrogação. O texto começa dizendo assim, no versículo 30, e disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus?
com que parábola eu posso explicar o reino de Deus? É interessante que Jesus já vinha contando outras parábolas, havia acabado de mencionar outras parábolas falando sobre o reino de Deus. Na semana passada, nós já estudamos aqui uma que já falava isso. Na semana retrasada também, foi online, mas estava lá. Parábolas que já estavam apontando e falando sobre o reino de Deus. E depois, quando Jesus vem agora para mais essa parábola, ele faz essa pergunta: com que eu posso comparar o reino dos céus? E aqui, irmãos, há algo maravilhoso, porque quando Jesus faz essa pergunta, é importante a gente pensar nas pessoas que estão ali. Ali estavam judeus, estavam israelitas, estavam fariseus, estavam várias pessoas que estavam querendo entender o que Jesus estava ali fazendo, o que ele queria ensinar. E quando Jesus traz essa pergunta, ele está atraindo a curiosidade de todos que estão ali. Quando ele fala assim: como eu posso comparar o reino de Deus? As pessoas logo começaram a pensar assim: ele vai falar agora, e agora que eu vou saber que reino é esse, como é que é esse reino. Eles já estavam querendo saber disso, eles queriam saber qual era o papel de Jesus nessa história. Jesus era uma promessa, o Messias, a promessa messiânica era algo que vinha transpassando os séculos e se estava aguardando com ansiedade, e agora estava ali diante dos olhos deles, e até agora ninguém tinha entendido nada. E quando Jesus começa a falar com que eu posso comparar o reino dos céus, o reino de Deus, aquelas pessoas que estavam ali começaram a pensar: ele vai falar agora. A próxima palavra que ele falar, que ele disser, vai ser aquilo que vai fazer a gente entender o que é o reino de Deus. Isso aqui é muito interessante. E é principalmente porque ele logo em seguida, então ele responde e diz: ele, o reino de Deus, é como um grão de mostarda. E eu fico pensando que possivelmente naquele momento gerou uma certa frustração para os ouvintes que estavam ali. Porque todos esperavam agora uma comparação muito nítida, muito clara. E quando ele vem e fala: é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes e depois se torna a maior de todas as árvores, eles ainda ficam pensando, ainda precisam entender, eles precisam compreender. Jesus, ele fala, ele está falando já por alguns momentos em outras parábolas, e até agora ele sempre fala que sobre o homem que planta uma lavoura, sobre o homem que semeia. Ele vai falando sobre isso, mas das sementes plantadas em uma horta, ele fala mais especificamente agora, e fala da menor de todas. Ele trata da menor de todas as sementes. E isso aqui tem um propósito muito grande. A lição que Jesus está passando aqui é para dar um nó na garganta de todo judeu e israelita que estava ali ouvindo. Porque, como eu disse, Jesus está falando de algo que começa muito pequeno. Qual é a grande lição do grão de mostarda? A grande lição é que, quando começa o processo, é o menor de todos os grãos. Muito pequenininho, se cair no chão, a gente quase não vai conseguir mais encontrar. É o menor de todos. Mas ele vai crescer e se tornar a maior de todas as árvores. E quando Jesus fala que o reino dos céus, o reino de Deus é assim, ele está dizendo: o reino de Deus começa muito pequeno. E isso eles não esperavam. Isso eles não podiam concordar. Porque eles esperavam coisas grandes. Eles esperavam o reino de Deus vindo de um rei descendente de Davi,
que era para reinar, para governar. Então ele era para estar no palácio, ele era para ter uma postura, ele era para ter uma posição, ele era para estar em destaque, ele era para ser grande. Esperava-se que fosse grande. Só que esse Jesus, em que eles ainda estão tentando descobrir se ele realmente é o Messias, se ele é realmente a promessa, já começa por aí. Nasceu numa manjedoura, o menor de todos, assim como o grão de mostarda. É interessante que o texto nos aponta para textos de profecia messiânica. Por exemplo, o texto de Ezequiel, porque os versículos falam que quando essa árvore cresce, as aves podem ir lá e fazer ninho nas suas folhagens. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 17, versículo 23. É um texto messiânico, é um texto que está falando da vinda do Messias, do reino de Deus. Diz assim o texto: no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele as aves e toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Há outros textos também que fazem menção a algo parecido. Quando a gente estuda e faz um estudo apurado, uma exegese apurada desses textos, eles estão ali muito próximos na sua construção. O Salmo 91 faz parte desse texto também, aquele que habita à sombra do Onipotente. O texto aqui, quando Jesus fala do grão de mostarda e fala das aves que podem fazer ali ninho nas folhas dessa árvore, Jesus já está falando de um tempo do reino de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está contradizendo o que entendia-se do estabelecimento do reino de Deus. Todos esperavam coisas grandes. Um grande palácio, um grande trono, um grande exército, um grande rei, um grande poder. Mas Jesus, ele já começa a sua trajetória nascendo numa manjedoura, crescendo como filho de um carpinteiro, fugindo das autoridades, na contramão de tudo aquilo que se esperava. E agora, quando então estão começando a dar crédito a ele e começam a querer comprovar se é ele o Messias, ele então vai dizer assim: o reino de Deus começa muito pequeno, começa como o menor de todos os reinos. Se fosse comparar fisicamente, se fosse comparar com estrutura, o reino de Deus que se estabelece, que começa ali com a igreja que Jesus está ali introduzindo, era verdadeiramente o menor de todos os reinos. Não tinha uma sede, não tinha um palácio, não tinha nenhuma casa direito, não tinha nada, não tinha um exército, não tinha nada. Se comparado com qualquer outro reino, era maior do que o reino de Deus. Então Jesus está realmente falando ali de que o reino de Deus é o menor de todos, começa como o menor de todos. Essa é uma lição já fantástica para nós hoje, que queremos começar tudo grande. Pensamos em tudo e já queremos começar grande, queremos começar por cima, já é uma grande lição para todos nós. Mas Jesus, ele continua falando, ele começa, é como um grão de mostarda, é como uma semente, que ela começa tão pequena, menor de todas, e como na mensagem passada, no estudo passado, ela é plantada e some, e não tem mais, quem plantou não tem mais nenhum controle sobre ela. Mas ela não vai ficar assim. Há uma certeza
E Jesus coloca essa certeza no texto. Jesus, ele demonstra que essa semente, apesar de ser a menorzinha de todos, ela se tornará a maior árvore de todas. A maior de todas as hortaliças, diz um texto, a maior árvore em outro texto. E assim Jesus está dizendo que o reino de Deus começa pequeno, mas não fica pequeno, ele cresce. E isso é uma certeza. Ele não coloca em dúvida que a semente talvez vá crescer, mas entende que ela vai crescer. Ele afirma que vai crescer e vai se tornar a maior de todas as sementes. E de fato é isso, porque começa de uma forma tão pequena. Jesus começa o ministério dele com 30 anos de idade e que começa com um período muito curto, 3 anos somente. Em 3 anos, Jesus tem que preparar uma igreja. Pouco tempo, muito pouco tempo, para se estabelecer qualquer reino. Qualquer projeto precisa de mais tempo. 3 anos, Jesus tem ali os seus discípulos. E como eu mencionei ainda há pouco, os menores. Ele não escolheu nenhum que fosse habilidoso, nenhum que já tivesse conhecimento, nenhum que fosse muito bom, nenhum que tivesse um status formado. Ele escolheu os menores, pescadores, pessoas simples, pessoas que não tinham muitas propriedades, pessoas que não tinham muito conhecimento, não tinham muitas habilidades. Ele escolheu os menores. E como eu estava mencionando ainda há pouco aqui antes do culto, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, Deus sempre escolheu os menores. A única exceção, pelo menos ao meu ver, no primeiro olhar, posso até encontrar um outro aí perdido, mas dos conhecidos, a única exceção seria o apóstolo Paulo, porque Saulo já tinha um certo status. Mas essa exceção também era a mais difícil de todas, porque ele era uma oposição declarada. Mas com relação a todos os escolhidos, eram sempre os improváveis, os menores. Isso desde o início. Era sempre assim. E aqui não é diferente. Jesus, ele escolheu os menores. E em 3 anos ele tinha que capacitar essas pessoas para eles estarem estabelecendo um reino, formando uma igreja, introduzindo o reino de Deus no meio do povo. E isso aqui é que a gente precisa entender, e é lindo. Por quê? Porque é com o pequeno que Deus vai fazer as grandes coisas. Uma lição para todos nós que estamos aqui. Quantas vezes a gente se sente o menor, o grão de mostarda? Mas não é à toa que então Deus nos chama, porque é dos menores que Ele quer fazer os maiores. Se Ele mesmo está dizendo o reino de Deus é como o grão de mostarda, começa pequenininho e cresce e se torna maior de todos, Ele está falando de nós. Por quê? Nós somos o reino de Deus. O que Jesus falou? O reino de Deus não é feito nem de comida, nem de bebida, mas de muitas vidas. Qual é a estrutura do reino de Deus? Vidas. Estrutura do reino de Deus não é patrimônio. Estrutura do reino de Deus não é coisas palpáveis, não é templos, não é propriedades, não é governos. A estrutura do reino de Deus é vidas. Eu e você. E nós somos muitas vezes os grãos de mostarda, os pequeninos. Ah, pastor, mas então quer dizer que um dia nós vamos ser grandes? Sim.
mas não aqui. Mas não aqui. Aqui eu nunca passarei de um grão de mostarda. Com que base eu falo nisso? Eu falo isso? Bom, eu tenho 53 anos. Eu não passo de uma semente. Porque o que é 53 anos diante da eternidade? É menos que uma poeira. E quando Deus nos trata com a gente, Ele está tratando com a gente em um plano de eternidade, e não num plano finito, não num plano limitado, como nós vivemos. Então, todas as comparações que eu faço, e que muitos fazem, e querem atribuir isso a grandiosidades e às coisas terrenas, são equivocadas, porque não é esse o plano. O plano de Deus nunca foi esse. Jesus não ensinou isso. Jesus falou: o meu reino não é aqui, é como um grão de mostarda que começa pequeno, um dia será grande. E quando será grande? Quando nós estivermos na presença dele. Lembra da lição passada? Na hora da ceifa é que vamos ser colhidos, e é aí que está, no dia do juízo final. Então Jesus está ensinando algo aqui poderoso, irmãos, que a igreja precisa entender. Nós, como igreja, não somos chamados para ser grande aos olhos dos homens, não grandeza patrimonial. Isso é herança de uma cultura governamental romana, que tomou a igreja porque não podia estar contra ela, viu que não dava para vencê-la, então tomou a igreja para si e pegou o governo, e introduziu na igreja toda a cultura de governo, de reino, de postura, de autoridade, de ordenanças, tudo o que era feito num palácio. Querem ver uma coisa, irmãos? As nossas igrejas, quer sejam evangélicas, quer sejam católicas, quer seja de outras linhas, quer sejam seitas, em quase totalidade, tem uma formatação de sala do trono, um lugar de autoridade em que os súditos ficam lá e alguém aqui está dando ordens e imposições. Essa era a visão romana. E nós carregamos a cada dia. E isso nos distancia de um reino de Deus que começa com a simplicidade de um grão de mostarda. E a gente precisa retomar a essência da palavra de Deus, porque justamente foi por se desviar dessa essência que a igreja ficou tão longe que foi necessário fazer uma reforma. E nós voltamos hoje a estar tão longe que talvez necessário fosse fazer uma nova reforma. O reino de Deus não é feito de tijolos, não é feito de coisas. E eu volto a dizer que eu já mencionei várias e várias vezes. Tudo isso que a gente fala que faz para Deus, na verdade fazemos para nós. Deus não precisa de templo. Nós somos o templo. E todos nós entendemos isso, todos nós aprendemos isso. Que nós somos o templo dele, ele habita em nós e não num templo feito por mãos humanas. A palavra fala isso. Então ele não precisa do templo, quem precisa somos nós. Eu me lembro que quando eu estava numa igreja lá no Rio que eu pastoreei, a gente não tinha ar-condicionado. E aí os irmãos na reunião falaram assim: pastor, nós precisamos colocar ar-condicionado na igreja, tem que ser o melhor, porque é para o Senhor. Eu falei assim: ele não sente o calor que nós sentimos.
não é para o Senhor, é para nós. Não é para o Senhor. Nós temos que colocar, mas é para nós. Para o Senhor nós precisamos é ter vida. Para o Senhor nós precisamos é ter fidelidade, é estar no altar, comprometido com a palavra e se relacionando com as pessoas de acordo com a palavra. É isso que nós precisamos. Todo o resto é para nós. Quando nós construímos um templo, é para nós. Deus não precisa disso. Vocês acham que quando a gente vai embora para casa, Deus senta no banco aqui e fala assim: esse é meu templo? Claro que não. Pela graça de Deus, se eu e você acharmos graça diante dele, quando acabar o culto e nós vamos para casa, ele vai conosco. Não é aqui. Aqui a gente encontra-se com Deus quando nós chegamos aqui. Aí sim. Tem um equívoco de um cântico tão antigo lá, né, que gera um equívoco no coração das pessoas. Cântico que dizia assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. O Senhor chega quando a gente chega, porque Ele está em nós. Ah, mas Ele é onipresente. Sim, Ele é onipresente quando nós chegamos. Ele é onipresente. O texto bíblico fala de um lugar que Deus não estava, no túmulo. O anjo disse: Ele não está aqui. Por quê? Porque Ele já estava com os discípulos. Sabe, queridos, a gente precisa entender o quanto isso é importante. Botar o valor no que realmente tem valor. E adorar o que realmente precisa ser adorado. Nós adoramos como adoravam os samaritanos. Lembra da história da mulher samaritana? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, se não me falha a memória, ou se não é 24, está ali pertinho. Pode caçar para frente ou para trás que está ali. Mas quando a mulher vira para Jesus e fala assim: eu vejo que tu és profeta, Senhor, então me diz, aonde se deve adorar? Porque uns falam que é aqui, outros falam que é lá no monte, em Jerusalém. Aonde se deve adorar? E Jesus diz assim: ora, eu te digo que nem lá e nem aqui. Porque, irmãos, isso aqui é tão sério. Isso aqui é uma outra mensagem que eu tenho que pregar. Mas é tão sério, porque é exatamente o que a gente vê acontecendo hoje, por todos os lados. Jesus diz para a mulher samaritana: vós adorais a quem não conheceis. Você pode olhar o texto, vou até abrir aqui, porque eu vou ler, para não dizer que ficou nas minhas palavras, eu quero ler o texto. Como eu disse, eu vou pregar em outro momento. Evangelho de João, capítulo 4, versículos aqui. Versículo 19. Então a mulher lhe disse: agora sei que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. Versículo 21. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O maior de todos os equívocos é adorar sem conhecer.
E muitas vezes as pessoas estão fazendo isso na igreja, adorando sem conhecer a Deus, sem conhecer o reino de Deus, equivocados, adorando coisas, adorando posições, adorando estruturas. Mas a parábola do grão de mostarda nos ensina o quanto é precioso entender que somos a menor de todos. Mas isso não nos deixa insignificantes. Por quê? Porque nós, mesmo sendo menor de todos, nós somos luz e sal. Somos a diferença nesse mundo. Porque nós somos o reino de Deus. Ai desse mundo, se o reino de Deus não estiver mais aqui. Quando o reino de Deus não estiver mais aqui, ai daquele que aqui permanecer vivendo. E o Senhor está falando isso no texto, porque ele diz assim: essa árvore, esse reino vai crescer, esse reino se torna grande, de tal maneira que as aves vêm e fazem o seu ninho debaixo das suas folhas. Esse mundo ainda tem refrigério por causa do reino de Deus que está aqui na terra. Por causa de crentes, homens, mulheres, servos fiéis, quebrantados, que não vendem a sua alma por qualquer coisa, que não estão atrás de rituais, que não estão atrás de benefícios, que não estão atrás de costumes, de tradições, mas que estão verdadeiramente querendo viver como o reino de Deus, como a palavra do Senhor nos ensina, querendo viver princípios da palavra de Deus. Esses fazem diferença. Esses são percebidos porque são o reino de Deus. Então, irmãos, o texto nos fala aqui de muita profundidade sobre isso. O reino de Deus é como um grão de mostarda, é como uma semente, é pequeno. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos, mas lembre-se, nós nos sentimos pequenos porque é só o que a gente vê. Quando você pega uma semente, a gente só vê uma sementinha. E quando Jesus está falando dessa semente, Jesus está falando de todo o potencial que essa semente tem. Ela é muito pequena, mas dentro dela tem vida o suficiente para gerar uma grande árvore. Querido irmão, querida irmã, você pode ser muito pequenininho, ou se achar muito pequenininho, mas quando nós somos reino de Deus, quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, há vida o suficiente em nós para gerar uma grande árvore. Deus nos chama a fazer parte de um reino que no seu início, na sua aparência, é pequeno, mas nós somos chamados para uma grandiosidade eterna, eu e você. E enquanto estivermos aqui, vamos gerar frutos que vai também levar pessoas a fazerem parte desse reino. Como podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce. Inevitavelmente cresce. Uma vez semeado, vai crescer. Você vai crescer. Cresce. E se torna o maior de todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.
Amém? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois dessa palavra, nós só podemos nos submeter ao Senhor e nos colocar nas mãos dele. Que Deus possa nos abençoar cada dia e que possamos cada dia mais conseguir desenvolver, crescer, ser produtivo, germinar para a glória dele. Vamos orar mais uma vez para a gente poder estar encerrando. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um que está, ó Pai, agora e ficou até agora conosco, Senhor, acompanhando o ensino, o estudo da tua palavra. Que tu possa abençoar, tratar cada casa de uma forma especial, cada membro da família. Quantos, ó Pai, estão agora clamando por alguma coisa? Estão, ó Pai, pedindo socorro. Talvez, ó Pai, seja uma questão de comunhão no lar, uma questão de restabelecer a aliança. Senhor, talvez seja questões financeiras, questões de saúde. Pai amado, tu conheces e sabes a necessidade de cada um. Então toma nas tuas mãos, age com teu poder, Senhor, e com a tua vontade sobre cada vida. Nós pedimos isso. E que, ó Pai, possamos nos aproximar cada dia mais de ti. E cada dia mais ter intimidade contigo e com a tua palavra. Nós te agradecemos, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como você já sabe, mas só lembrando, e também para aqueles que talvez estejam assistindo pela primeira vez, você pode entrar em contato direto comigo, e aí você vai estar vendo o link aí na tela, e também um QR Code do meu WhatsApp direto. Então você pode entrar aí e você vai falar diretamente comigo. Talvez você tenha um pedido de oração, talvez você queira simplesmente conversar, ou até mesmo tirar alguma dúvida que ficou sobre o estudo. Entra por aí pelo WhatsApp e eu vou ter prazer em falar com você e responder você. E também você pode contribuir, aí também tem a descrição no link do YouTube, tanto do meu acesso ao WhatsApp, quanto também para que você possa dizimar e ofertar, e assim possa estar abençoando também esse ministério, esse trabalho. Que você possa estar sendo abençoado cada dia mais e mais. Desejo que a tua família esteja vivendo momentos de crescimento, de amadurecimento, e que experimente o melhor de Deus. Deus tem o melhor para mim e para você, e Ele está derramando, mas nós temos que nos submeter. Que Deus possa abençoar. Um grande beijo no coração para todos, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Graça e paz. De Jesus nós somos o amor de Deus e Pai, nós somos comunhão do Espírito,
uma aliança eterna.